Então, pessoal, olhando sempre que a data, esqueço demais. Hoje, 7 de junho de 2022, né? Ainda frio aqui, ó, fechada a janela ali, porque senão não aguento o tremo aqui. Não tá tão frio como uns 25 dias atrás, mas deve estar uns 12 graus lá fora. Bom, eu vou contar um conto, ainda do Contos e Apólogos, do Irmão X, porque são parábolas simples, pequenas, e que é fácil de uma reflexão rápida. Eu já contei esse conto, mas a pessoa lê várias vezes e às vezes, né, cai a ficha, né? Principalmente aqueles que gastam muito, aqueles perdulários que gastam muito, que fazem tudo que querem fazer, se esquecendo do plano maior, se esquecendo que a morte um dia baterá na porta. Aí acabou. Aí é tarde. Vai voltar para a escola espiritual para maiores lições. Então, vou contar mais uma vez. O conto foi psicografado por Irmão X, através foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Irmão X. A condição do livro, que eu já falei para vocês como é que está aqui. Eu não ponho ele aqui sozinho, eu tenho que pôr ele aqui um peso em cima, porque se der um vento, leva tudo embora, acabou. Aí eu tenho que ir na livraria comprar. Apesar que livro espírita é barato, ninguém quer ler. Tanto é que a Bíblia eles dão de graça. Quem quer ler? Né? A Bíblia é um livro maravilhoso. Mas infelizmente hoje no mundo existe mais de 1000 versões. Existem pastores que têm a coragem, vamos dizer, a audácia, a petulância de escrever sua própria Bíblia e modificar alguns versículos, algumas coisas, né? Mas isso é o livre-arbítrio. A gente tem que respeitar o livre-arbítrio. Eu conheço vários pastores que editaram a própria Bíblia, pastores famosos, milionários. Eu não estou criticando, eu estou dizendo que eles têm dinheiro e têm vamos dizer, uma petulância de escrever a própria Bíblia, né? Então a Bíblia hoje vendida em lojas, a Bíblia Sagrada, ninguém quer comprar, compra o que é barato. Às vezes a encadernação de luxo encarece um pouco, mas a Bíblia simples, encadernação simples é o quê? R$ 12, R$ 8, R$ 15, é igual esses livros de espíritos do Chico Xavier, ninguém quer ler isso não. O pessoal quer balbúrdia, libertinagem, né? Passar a noite puxando fumo, com filho de gente rica, com os jovens adolescentes, né? Usando psicotrópicos que vem lá da Colômbia, lá do cartel de Cali, do cartel de Medellín, que até hoje funciona, em pequenas proporções, mas funciona, né? É isso que eles querem, mas a morte está aí. E um dia ela bate na porta. Acabou o tempo. Vamos embora. Vamos embora para a casa do Senhor para maiores lições. Vai passar uma região, primeiro uma boa temporada nas regiões umbralinas. E depois vamos aprender mais na casa né? Para maiores lições. E se aprende, será que se aprende? Aí volta fazendo as mesmas atrocidades, as mesmas bobagens. Vamos lá. O conto chama Eu Contra Eu. Eu contra eu, o nome do conto. Quando o homem ainda... Eu vou mudar um pouco os verbos, os pronomes, porque é leitura antiga, né? Impressionante, gente, que não tem um erro de português. Esse livro foi escrito... Esse livro foi escrito em 1957. Não tem um erro de português, né? Quando o homem ainda jovem desejou cometer o primeiro desatino, o primeiro erro da vida dele, aproximou-se o bom senso.
e observou, falou-lhe, né, ao ouvido dele. Falou invisivelmente o espírito do bom senso. Detente, para. Por que te confias assim a fazer maldade aos outros? O interpelado, porém, respondeu orgulhoso: eu quero. Passando mais tarde a condição de perdulário, né? Gastador, perdulário significa gastador. Não estou chamando ninguém de analfabeto, não, porque tem gente que não tem instrução colegial para, às vezes, decifrar alguma palavra difícil. Eu, graças a Deus, gosto muito de português, mas tem palavras que, às vezes, eu preciso pesquisar o pai dos burros. E o pai dos burros hoje é eletrônico, não é mais daquele dicionário de 1.200 páginas, não, que você gastava 10 minutos para poder pesquisar uma palavra. Enfim. Passando mais tarde a condição de perdulário, de gastador, e adotando a extravagância. Eu não fechei a porta do quarto da minha mãe, espero que ela não acorde. Passando mais tarde a condição de perdulário e adotando a extravagância e a loucura por normas de viver, gastando, com os amigos, noitadas e tudo, apareceu a ponderação, o espírito da ponderação, e aconselhou-o: para, não te consagras assim, não te consagras desse modo ao gasto inconsequente. Ele, contudo, esclareceu jactancioso, né, orgulhoso: eu posso. Mais tarde, mobilizando os outros a serviço da própria insensatez, que eu sei esse conto de cor, mas eu gosto de ler porque às vezes eu esqueço algum parágrafo. Recebeu a visita da humildade, né? Que lhe rogou piedosa: reflete, por que não compadece dos mais fracos e dos mais ignorantes, né? O infeliz, todavia, falou o colérico, redarguiu o colérico, né? Eu mando, falou para a humildade. Esse diálogo eu entendo que tenha sido durante um desdobramento no plano espiritual, durante o sono, né, que o espírito se desloca, ou até durante o dia. Os bons espíritos, o espírito da humildade que visitou ele, o espírito do bom senso, o espírito da ponderação, né? Vou repetir de novo para não se perder. Reflete. Por que não... Aqui, ó. Mais tarde, mobilizando todo mundo a serviço da própria insensatez, da própria... fazer coisas erradas, né? Juntando as turmas para fazer coisas erradas, insensatas, né? Recebeu a visita da humildade, que lhe rogou piedosa: reflete, meu amigo, por que não te compadece dos mais fracos e dos mais ignorantes? Eu mando, ele respondeu, absorvendo imensos recursos, inutilmente, quando poderia beneficiar a coletividade, abeirou-se dele o amor e pediu. E tem muita gente que faz isso, né? Muita gente, muitos milionários, muita gente rica, que absorve dinheiro inutilmente, quando poderia beneficiar a coletividade, todo mundo. Ninguém faz isso. Madre Teresa de Calcutá fazia, Irmã Dulce fazia, Gandhi fazia, Chico Xavier fazia, a filha grande e muitos outros médios bons que já faleceram, muitos nomes bons da espiritualidade fazia, não é? Observando imensos recursos, voltando aqui, absorvendo imensos recursos inutilmente, quando poderia beneficiar uma coletividade inteira, abeirou-se dele o amor e pediu: modifica, sê caridoso,
Seja caridoso, né? Aqui está usando outro verbo, ser caridoso. Eu não sei nem qual o tempo que está. Seja caridoso, vou mudar o tempo. Seja caridoso. Como podes reter o rio das oportunidades sem socorrer o campo das necessidades? Isso aí foi o amor que falou para ele em pensamento, ou durante o dia, na hora dos atos, ou em desdobramento espiritual. E o miserável respondeu: eu ordeno, praticando os atos condenáveis que o levaram ao pelourinho da desaprovação pública, né? Ao pelourinho, vamos ver aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, que eu também esqueci. Significado. Pelourinho, significado. Aqui está a definição de pelourinho. Coluna de pedra ou de madeira, colocada em praça ou lugar central e público, onde eram exibidos e castigados os criminosos. Praticando atos condenáveis que o levaram ao pelourinho da desaprovação pública, né? Ele foi para a justiça. A justiça acercou-se dele e recomendou: não prossigas, meu amigo. Não te dói ferir tanta gente? O infortunado entretanto falou implacável: eu exijo. O que a justiça podia fazer, né? O grande embaixador da justiça: nada, porque ele tem o livre-arbítrio. Eu exijo. Coitadinho dele, né? Mal esperava, mal sabia o que estava esperando para ele. Eu exijo. E assim viveu o homem acreditando ser o centro do universo, reclamando, oprimindo, dominando, sem ouvir as sugestões das virtudes que iluminam a terra, né? Dos espíritos bondosos que o visitavam sempre, tanto de dia como à noite durante o sono. Ele não dava a mínima importância. Eu mando, eu exijo, eu quero, eu posso. E assim viveu o homem acreditando ser o centro do universo, reclamando, oprimindo, dominando as pessoas, sem ouvir as sugestões das virtudes que iluminam a terra. Até que um dia a morte bateu à sua porta. Sou eu. A morte o procurou e lhe impôs a entrega do corpo físico. Está na hora, meu amigo. Deve ter tido uma doença, alguma coisa, um câncer, né? Um acidente, não se sabe. Aqui não está detalhe, mas eu acredito que algum motivo foi para a morte procurar ele. Uma doença, um acidente, enfim. Um dia a morte o procurou e lhe impôs a entrega do corpo físico. O desditoso entendeu a gravidade do acontecimento, né? Vou explicar aqui o que é desditoso para todos, porque eu também sou bem ignorante, analfabeto, né? Não fiz faculdade. Desditoso, significado. Aqui está a definição de desditoso. Que ou que foi atingido pela desdita. Desafortunado, inditoso, infeliz. O infeliz, né? O infeliz entendeu a gravidade do acontecimento, né? Quando a morte chamou ele, né? Que estava na beira da morte já, por uma doença, por um acidente. Aqui não fala detalhes, o irmão X não dá detalhes, né? Entendeu a gravidade do acontecimento, prosternou-se, né? Vamos mostrar que prosternou-se.
Significado da palavra prosternou-se. Postera. Significado da palavra prosternar. Aqui está a definição de prosternar. Deitar por terra. Prostrar. Né? O frustrado, né? Ele estava frustrado, entendeu a gravidade do acontecimento, prosternou-se, né? Diante dela e considerou-se, né? Ele se humilhou perante ela. Por que me procuras? Vou tomar o café aqui, senão esfria. Por que por que me buscas? Ela falou para ele, eu quero, disse ela. Por que me constranges a aceitar-te? Gemeu ele, né? Já desesperado na cama lá de morte, no leito de morte, de um hospital, sei lá onde, né? Que o irmão X não dá detalhe. Gemeu triste. Eu posso, retrucou a visitante. Como podes? Esse diálogo era um diálogo mental. Talvez ele estivesse dormindo, anestesiado, né? No próprio hospital, um diálogo do perispírito dele com a morte. Por que me constranges a aceitar-te, morte? Gemeu o homem triste. Eu posso, retrucou a visitante. Como podes atacar-me desse modo? Eu mando. Que poderes te movem? Eu ordeno. Pois eu defenderei-me contra ti. Porque ele tinha muito dinheiro, né? Clamou o homem desesperado. Duelarei e receberá da minha maldição. Mas a morte sorriu imperturbável. Né? É a risada da morte que eu estou me imitando aqui, né? Mas a morte sorriu imperturbável e afirmou, né? Imperturbável, que significa com toda certeza, sem perturbação nenhuma. E afirmou, eu exijo. E na luta do eu contra eu, conduziu o homem à casa da verdade para maiores lições. E assim, gente, tem gente no mundo inteiro, no planeta inteiro, gente rica, gente poderosa que pode ajudar as pessoas, né? E não ajudam, né? Eu não sei nem por que eu estou falando esses diálogos aqui de madrugada, porque eu gosto, eu me sinto prazer de falar sobre o irmão X, que é um ídolo para mim, na figura de Humberto de Campos, que foi um deputado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E quando ele morreu, ele começou a escrever livros para o Chico Xavier. Em 1938, me parece, o primeiro livro, não tenho certeza. Porque quem é que vai querer ouvir um velho falar sobre coisas espíritas? Eu estou passando os conhecimentos para você que meu pai me passou, que era espírita, aos 14 anos, que minha tia Thaís passou com 65 anos de espiritualidade, né? Ela era uma médium inconsciente no centro espírita mais antigo de Belo Horizonte. Entidade, hoje se chama Entidade Espiritualista Caminho à Luz. Antes era Grupo Escolar Caminho à Luz, que eu inclusive estudei lá. Então eu estou passando para vocês esse pequeno conhecimento. Eu sou um mosquito, eu sou um gafanhoto com sede de saber dos conhecimentos cristãos, né? Mas eu passo para vocês coisas que Chico Xavier escreveu. E eu não vou deixar de desacreditar num homem que escreveu quase 500 livros e dedicou todos eles à caridade, sem cobrar um centavo de direitos autorais. Ele tirava dinheiro do bolso para comprar pão para os outros. Ele era funcionário do Ministério da Agricultura na Fazenda Modelo. Fazia isso todos os dias, né? Não vou desacreditar na obra de Allan Kardec, na codificação espírita. Não vou desacreditar na revista espírita que ele começou a escrever antes da obra
de Allan Kardec, que foi ditada nada menos pelo rei nono de França, que era considerado o rei do Sol, o rei mais bondoso, no ano de 1200, no século 1200 e pouco, por Santo Agostinho, né? Pelo Espírito da Verdade e muitas outras entidades de luz. Não vou deixar de acreditar, de desacreditar, né? Eu vou ler mais um conto aqui, que vou sobre um assunto interessante, já volto.